pessoal, aqui quem fala é Stephanie Braga, seu canal Ideias para o Ministério Infantil. Seja muito bem-vindo. E agora me responda uma pergunta com muita sinceridade. Você já se perguntou por que as suas aulas não têm o impacto que você gostaria que tivesse? Se você já se fez essa pergunta ou está pensando nela agora, pode ser que você não tenha dado tanta atenção a essas 3 coisas que eu vou te revelar nesse vídeo. Se você quer saber quais são essas 3 coisas, continue assistindo esse vídeo depois da vinheta. Bom, então vamos lá, sem enrolação, a essas 3 coisas que você não dá devida atenção, mas que faz toda a diferença na sua aula. E a primeira coisa muito importante é você estudar. Já tem vídeo aqui no canal onde eu compartilho alguns métodos de aprendizado para que você possa aprender sobre o que você vai ensinar. Isso é muito importante. E esse passo, quando você deixa de realizá-lo, isso interfere diretamente na sua aula, no desempenho da sua aula, no seu desempenho como professor, como educador cristão. Porque se você não estudar, se você não ter o conhecimento profundo, enraizado do que você vai falar, do que você vai ensinar, como que você vai dar uma aula com excelência se o conteúdo que está dentro da sua aula você não o domina por completo? Então é muito importante fazer esse passo e estudar. Segundo passo muito importante que você talvez nunca tenha feito, ou se já tem feito, não tem feito com muita qualidade aí. E é o que? É o plano de aula. Gente, por que é muito importante fazer um plano de aula? Porque um plano de aula, o nome já diz tudo, é um plano. Você tem algo específico em mente para executar durante a sua aula. Se você não faz um plano de aula, os louvores, as brincadeiras, a lição, tudo vai ficar uma lição para cá, a atividade sobre isso, a lição sobre aquilo, louvor sobre isso, tudo vai ser sobre uma coisa diferente. Quando você faz um plano de aula, os louvores, as orações, as brincadeiras, a história, a memorização de versículo, tudo isso, ele tem um objetivo principal. Tudo isso está incluso no plano de aula. Então, se o meu plano de aula, se o meu plano específico para aquela aula é falar sobre o amor ao próximo, então os meus louvores, as minhas orações, tudo que eu fizer durante o momento de aula vai ser específico, pensado para trabalhar aquele tema. Isso faz muita diferença. O plano de aula se assemelha ao plano de salvação. Mesmo Deus sendo tão poderoso, ele criou um plano estratégico para alcançar a minha e a sua vida. Um plano seguido de várias etapas. É a mesma coisa o plano de aula. Então, se você quer alcançar o coração daquela criança através do seu ensinamento, através da sua história, você precisa criar um plano específico de várias etapas, né? Oração, louvor, versículo, brincadeiras, dinâmicas, histórias, tudo para alcançar o coração daquela criança. Então, é muito importante fazer um plano de aula. Se você não sabe como organizar, como fazer um plano de aula, eu vou deixar o link aqui de um livro digital grátis sobre como preparar a aula. É só você clicar nesse link que você vai fazer o download desse material. Eu tenho certeza que vai ser bênção no seu ministério. E o terceiro passo, que faz toda a diferença, pelo menos pra mim, por isso que eu trouxe ele aqui, é você ensaiar. Por que é tão importante ensaiar? Primeiro de tudo, o professor. Você precisa ter em mente o que você vai ensinar. Quando a gente vai falar com as crianças sobre a Bíblia, nós precisamos de recursos visuais. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Os recursos visuais são muito importantes para a criança, porque a Bíblia foi escrita numa linguagem muito antiga. Então, se as crianças lerem a Bíblia, ou se você só realmente tirar a história dali e começar a ler para a criança, ela vai ter um pouco de dificuldade de entender algumas palavras, de entender algumas colocações. Então, é muito importante trazer o recurso visual, porque a criança vai aliar aquilo com o que você está falando com aquilo que você está mostrando, né? O recurso visual. E isso vai ser muito benéfico para a criança, para a educação espiritual dessa criança. Ela vai saber realmente do que você está falando. Durante uma aula, a gente pode utilizar diversos recursos visuais. Mas você precisa saber exatamente como você vai segurar, o que você vai falar. Sabe por quê? Se você não souber como você vai fazer isso, ali no momento de você apresentar a sua história, vai ficar uma bagunça. Se você não arrumar, organizar os seus recursos visuais, saber o que você vai fazer agora, o que você vai fazer depois, tudo isso faz parte do ensaio. Então, como que eu vou segurar o recurso? Se eu segurar assim, não vai tampar o recurso? Se eu segurar desse jeito? E se eu segurar assim? E se eu falar assim? E se eu falar assado?
Tudo isso faz parte do ensaio e tudo isso é muito importante para o momento, na execução da sua aula, execução da sua história bíblica. Então, se você não faz esse passo, que é ensaiar, comece a fazer isso, porque isso faz muita diferença, sim, na sua execução de aula, na sua execução da história. Eu aposto que você achou que eu ia falar sobre recurso visual, eu aposto que você achou que eu ia falar sobre louvores, sobre dinâmicas e como isso deixa a aula muito mais divertida. Mas, na verdade, o foco da sua aula é o ensinamento bíblico. Por isso, não se esqueça de estudar muito sobre o que você vai ensinar, de fazer um plano de aula específico para alcançar o coração dessas crianças e também de ensaiar como você vai utilizar os recursos visuais, como você vai contar a história. Isso faz toda a diferença na execução da sua aula. Eu tenho certeza que se você der um pouco mais de atenção a essas três coisas, a sua aula vai ser muito mais gostosa, muito mais dinâmica, muito mais prazerosa e muito mais envolvente para as crianças. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e a paz do Senhor!